Os alimentos são a necessidade número 1 do ser humano. Há muitas gerações, focamos nossos esforços em produzir mais para evitar a escassez de comida. Quanto ao volume, estamos nos saindo bem. O mundo já produz mais frutas, legumes, verduras, proteínas, cereais e outros do que hoje pode consumir. Apesar disso, nunca chegamos nem perto de eliminar a fome. Dia após dia, centenas de milhões de humanos, como eu e você, são privados de comer. Segundo a ONU, ao menos 820 milhões de pessoas passavam fome em 2018. Mais de 1 a cada 10 habitantes do planeta. Chocante? Está piorando. Pela primeira vez em décadas, o número de famintos cresce no Brasil e no mundo. Com a Covid-19, 8 pessoas morrerão por minuto por não ter o que comer em 2020. Não são números. São crianças, jovens, adultos ou idosos que definham, de certa maneira, por conta das nossas escolhas como sociedade. Novamente, eu e você. Se falta de empatia é um pecado de muitos, por outro lado, tantos outros estão fazendo inovação contra a fome. A 4ª revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. O fantasma da fome sempre assombrou a humanidade. Guerras, catástrofes, pragas, ignorância e falta de recursos já levaram milhões a este triste destino. Há pouco mais de 200 anos, inclusive, um economista britânico, Thomas Malthus, previa a fome em grande escala como um problema insolúvel para a nossa espécie. Segundo ele, a população cresce de forma geométrica, de 2 para 4 e logo 8, 16, enquanto a produção, de maneira aritmética, de 2 para 4, 6, 8, muito mais devagar. Ele se enganou. A capacidade humana provou ser possível multiplicar mais a produção do que as bocas para alimentar. Se superamos este desafio com ciência e tecnologia, por que não realizar o sonho humano de eliminar a fome do mundo? Seria um orgulho para todos. Podemos livrar nossa espécie deste fantasma mesmo com o aumento populacional que levará o planeta dos atuais 7,8 para quase 10 bilhões de pessoas até 2050. Inclusive, a comunidade internacional se comprometeu a zerar a fome no mundo até 2030 como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos juntos? Sim, podemos eliminar a fome e superar o contrassenso de ter excedente de comida ao mesmo tempo e milhões de famintos. Mas é preciso compromisso.
Ineficiência, desperdício, exclusão social e descaso são as causas. Até no Brasil, um dos 3 maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, a situação piorou. O IBGE revelou neste ano que 10.300.000 brasileiros têm privação severa de alimentos. Isso no país do agro e antes mesmo da pandemia de Covid-19. A grande preocupação é um agravamento ainda maior do problema com o impacto econômico do vírus em todos os países, que afetará principalmente os mais vulneráveis. Este quadro, inclusive, levou a Academia Sueca a conceder o Prêmio Nobel da Paz de 2020 ao Programa Mundial de Alimentos da ONU. O World Food Program, em inglês, socorre 100 milhões de pessoas ao redor do mundo diariamente. Senhor Daniel, por favor, explica para a gente qual que foi o papel da inovação, qual é o papel da inovação nesse Programa Mundial de Alimentos da ONU que foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz recentemente. A inovação tecnológica é imprescindível no combate à fome e à pobreza. Hoje, quem não utilizar tecnologia vai estar ficando para trás. Nós utilizamos tecnologia o tempo todo. O WFP ele tem hoje salas de monitoramento, tentando se antecipar ao que vai acontecer. Como você sabe, nós temos que estar presentes nos países que têm desastres climáticos, que têm conflitos. Então, por exemplo, com desastres climáticos, nós temos o tempo todo monitorando o clima, sabendo se vai ter algum furacão, algum desastre climático, alguma seca. Então, aquilo ali é monitorado o tempo todo e o percentual de risco é calculado o tempo inteiro. Então, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de tecnologia para que a gente consiga avançar e consiga se antecipar aos acontecimentos, para que a gente possa estar preparado para atender as populações que estão vulneráveis e que possam ser atingidas por esses desastres climáticos que possam acontecer. Excelente. E eu sei que o World Food Program, né, o Programa Mundial de Alimentos, tem também um programa, uma iniciativa para receber as ideias e os projetos das agtechs, né? Isso está aberto para agtechs brasileiras, por exemplo? O WFP criou um escritório que a gente chama de um hub, chamado Innovation Accelerator, o termo em inglês, que fica situado na cidade de Munique, na Alemanha. Mas qualquer startup de qualquer parte do mundo pode se inscrever se achar que tenha alguma solução na área de segurança alimentar, acesso a mercados para agricultores familiares, nutrição, alimentação nutritiva, acesso a energias limpas na cadeia produtiva, ou seja, tudo que inova, tudo que foi feito para inovar nessa área, né, que possa ajudar a combater a fome no mundo, pode entrar dentro desse Innovation Accelerator. Muitas startups brasileiras eu sei que estão avançando, que podem entrar dentro desse hub do WFP. A inovação, enfim, vai permitir à humanidade alcançar esse objetivo. O senhor é otimista quanto a isso? Eu vou mais além, nós só vamos atingir esse objetivo se nós utilizarmos as inovações tecnológicas. Sem inovações tecnológicas, o objetivo fica mais distante, mais difícil de atingir. Com inovação tecnológica, ele é atingível. Se nós trabalharmos juntos, se nós tivermos vontade política de resolver, se nós utilizarmos todos esses avanços tecnológicos, botando os nossos jovens para pensar novas tecnologias, novos modelos, para fazer com que o alimento chegue a quem precisa, desenvolva os agricultores familiares, modifique os sistemas alimentares e amplifique esses sistemas alimentares para atender a todos, nós vamos conseguir, com certeza, no ano de 2030, acabar com a fome no planeta. A inovação pode ajudar em situações de emergência nutricional, mas também em todos os elos dos sistemas alimentares. Ou seja, ela contribui para produzir mais, desperdiçar menos, aproveitar melhor os produtos e gerar renda para um número maior de pessoas no campo e na cidade. Uma iniciativa lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mostra como os ambientes controlados altamente tecnificados já são uma das respostas. Eles conseguem multiplicar em mais de 3 vezes a produtividade de frutas, legumes e verduras, entre os exemplos, o tomate. Frederico, o que vocês já alcançaram em termos de resultado nas estruturas de ambiente controlado da Elysius? Nós olhamos muito o gap de produtividade que existe no mercado entre aqui uma média de produção nacional de 65 toneladas por hectare de tomate, enquanto na Holanda, que é focado em cultivo protegido, a gente tem 10 vezes o valor em produtividade.
claro, usando mais insumos, mas também muito otimizado. A nossa estufa, a gente tem um aproveitamento devido ao nosso sistema de controle de automação e a coleta de água, a gente tem um aproveitamento de mais de 90% da água, com o nosso desperdício principalmente focado na nebulização que a gente não consegue coletar. A água toda ela é coletada e ela é repassada para os outros pomares, então a gente aproveita toda a água no nosso centro tecnológico, né? Então a Elysius começou dessas soluções de controle de automação, hoje auxilia a implementar essas práticas mais sustentáveis e essas ferramentas digitais, garantindo o controle tanto em automação quanto da rastreabilidade e mais informações de segurança do alimento, com isso aumentando a produção, diminuindo gastos com insumo, melhorando a qualidade do alimento. E qual é a produtividade que vocês alcançam? Nós estimamos aí que se fosse comparar para um hectare, a gente ia ter uma produtividade de 220 toneladas por hectare. Você vê em longo ou médio prazo possibilidade de multiplicar mais do que por 3, como é o caso que vocês estão conseguindo no tomate, para culturas como soja, milho e outras? Nós já estamos vendo agora cultivos indoor produzindo microgreens, que envolvem algumas sementes desses grãos. E nós estamos vendo algum movimento que está acontecendo na África, está acontecendo no Oriente Médio, de produção de banana em estufa, né? O pessoal está começando a trabalhar ambientes cobertos. Então, não chega a ser uma estufa em si, mas já tem mais controle, né? E os cultivos que vão continuar longe vão cada vez se tecnificar mais para garantir gestão de qualidade, que a gente disse. Outro pilar imprescindível para eliminar a fome do mundo é reduzir em muito o desperdício. E neste tema, todos nós temos responsabilidade direta. A perda de alimentos começa nas fazendas, passa pela estocagem, transporte e segue crescendo no comércio, casas dos consumidores finais e restaurantes. Segundo estimativas, cerca de 1/3 de todos os alimentos produzidos são simplesmente jogados no lixo. Puro prejuízo para produtores, o planeta e o bom senso. Ou seja, cortar 1/3 deste desperdício surreal já seria suficiente para alimentar todos os famintos do mundo. Mas além da conscientização de todos, quais seriam as alternativas? Talvez aumentar a vida útil dos alimentos? Marcos, explica para a gente como tecnologias de ponta, como a nanotecnologia, podem se mesclar com outras já mais tradicionais, né, para ajudar a combater aí a fome. Isso é um bom exemplo. A carnaúba ela é conhecida nossa, ela é usada em cosméticos há um bom tempo, e aí você tem essa partícula. A nanotecnologia, que é uma nanopartícula, um bilionésimo de um metro, você quebrando essas partículas, você tem outras propriedades. E no caso, você auxilia na conservação, você forma uma película mais uniforme, e aí você ganha uma vida de prateleira maior, uma vida útil do produto maior. E como é que essa emulsão reage na fruta? Isso é um revestimento, né, que falamos, então ele faz uma película, algumas dão brilho, outras não, isso já é comum para frutas cítricas, mas no caso da nanopartícula, ela forma essa camada, essa película, ela muda a troca gasosa. Então nós temos mais oxigênio no ar e menos gás carbônico, ela altera num ponto que não dá problema. Então ela fica assim como se ela tivesse respirando menos, metabolismo menor, então dura mais tempo. E aí você consegue reduzir as perdas, porque você tem uma vida útil maior, uma vida de prateleira maior. Chega a ganhar quanto tempo? Então, nós temos estudos em laboratório para frutas como cítricas ou mamão. No caso do mamão, aumentou até em 10 dias. Agora, a laranja foi impressionante. Nós chegamos a armazenar até 40 dias, enquanto as frutas com outros revestimentos, ou mesmo sem, elas estragavam, tinham fungos ou ressecavam, e ela continuava. Então, você vê que o ganho da nanotecnologia, dessa formação dessa película de forma diferenciada, foi muito importante. Então, os ganhos são grandes, né? Porque aí você tem uma redução no impacto econômico, que aí você tem menos perdas do alimento e também de insumos. Você tem a questão social, né? Que tem a disponibilidade desse alimento que seria jogado ao lixo, e ambiental também, que são os lixões. Mas é interessante essa tecnologia que ela já está sendo exportada. Então, hoje essa empresa está exportando para o Peru para aplicação em frutas tropicais como manga.
Então, que é algo interessante, gerado dentro do laboratório, aqui na Embrapa, e que, de repente, está com o consumidor lá na Europa, nos Estados Unidos, e via produção em outro país da América Latina, né? Sem dúvida, estas e várias outras tecnologias terão um papel cada vez mais importante neste compromisso da humanidade consigo mesma. Poderíamos citar também genética, informática, robótica, manejo integrado e tantas outras. Mas todas elas seriam insuficientes sem um elemento central: atitude. No próximo bloco, veja iniciativas exemplares contra o desperdício, a fome e a exclusão, que inovam também pela mentalidade, sem deixar a tecnologia de lado. Não sai daí! Cada ser humano precisa, em média, de 2.800 calorias por dia, distribuídos em vitaminas, fibras, proteínas, carboidratos, açúcares e etc. Para isso, produzimos por ano cerca de 2,2 bilhões de toneladas de grãos, 1,08 bilhão de legumes e verduras, 750 milhões de raízes e tubérculos, 830 milhões de frutas, 335 milhões de carne. Sem falar de outros quitutes, como trilhões de ovos, bilhões de litros de leite, milhões de toneladas de peixes, algas e cogumelos. A agricultura é certamente uma das atividades humanas mais importantes e, por isso, também uma das que mais demandam recursos. Cerca de 37% da superfície terrestre é dedicada ao agro. No Brasil, a agricultura ocupa 8% e a pecuária 20% do território, para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. É tanta comida que, neste ano, a capacidade de regeneração do planeta durou até agosto. Consumimos muito mais do que ele pode oferecer de forma sustentável. Um dos motivos é puro capricho, por exemplo, ao descartar grandes quantidades de alimentos que estão totalmente saudáveis só por estética. Mas uma iniciativa na capital paulista quer mudar isso. Priscila, conta pra gente por que criar um e-commerce de frutas imperfeitas? A Fruta nasceu muito com a missão de fazer um mundo melhor. Então, a gente viu que tinha muito a necessidade de que os pequenos produtores conseguissem gerar uma renda. E aí, a gente surgiu como uma ponte entre o pequeno produtor e essa causa da luta contra o desperdício. Então, a gente faz essa conexão para tornar real esse propósito de reduzir mesmo, que hoje no Brasil tem um grande número de perda por conta de produtos que eles são considerados imperfeitos. E aí, o que é esse imperfeito, né? Esse imperfeito é nada mais do que um produto que é bom para consumo, que é um produto tão nutritivo, mas que por algum motivo ele tem uma diferença estética. E aí esse é o que fica por fora do mercado. E as ferramentas digitais, Priscila, têm ajudado no plano de negócio da Fruta Imperfeita? O digital ele é fundamental para a gente, né? Ele tem sido uma porta de entrada para a gente conseguir ter essa conexão com as pessoas. E ele também fortalece muito daquilo que a gente precisa, que é mais do que só vender, né? A gente está tentando ajudar a criar um movimento. Então, o digital, ele possibilita que a gente fale sobre o que significa reduzir o desperdício. Então, a gente fala sobre essa questão da importância de fortalecer os pequenos produtores. A gente fala sobre a questão de reduzir a geração de resíduos, né? Mas o digital, ele ajuda a gente a construir toda essa comunidade em torno do movimento em si, né? Que é essa missão de fazer um mundo melhor com pequenas ações. Outra maneira de combater a fome é por meio da economia circular. Já ouviu falar? Na prática, ela propõe uma profunda mudança na cadeia produtiva. Vou explicar. Desde sempre, entendemos a produção como uma linha reta, como matéria-prima, processamento, consumo e lixo, certo? Bom, não precisa e não deve ser assim. É bem melhor se o lixo ou o subproduto for usado como insumo de outro produto, formando um círculo. Assim, além de mais sustentável, o sistema gerará mais renda, incluirá mais pessoas e também descobrirá novos produtos tão bons ou melhores que os tradicionais. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Até mesmo casca de banana, que gerou um ketchup premiado pelo Google como modelo de economia circular. Fabrício, conta pra gente por que você criou um ketchup à base de banana. Essa ideia do ketchup à base de banana, ela surgiu depois de eu olhar para o mercado brasileiro, que era um mercado lá em 2016, que tinha a onda dos hambúrgueres e se via muitos molhos,
cheio de condimentos e muitos químicos, né? E eu queria criar alguma coisa diferente para as receitas que eu fazia na época que eu tinha um food truck. Então, foi com aquele olhar de pensar num produto 100% brasileiro, olhar em algo que tinha como excedente e inovar em cima de um produto. Então, o de banana tem tudo a ver com o Brasil, né? E temos o ano inteiro, é um produto super sazonal. E quando eu olhei para as bananas e criei o mesmo processo de fazer um ketchup de tomate com bananas, eu vi, não, esse produto vai ser perfeito e tem aquela alegria, tropicalidade. Eu acredito que vai resolver uma série de problemas, que é a questão nutricional também, aliado a sabor e sustentabilidade. E com esse ketchup você ganhou um prêmio, né, Fabrício? Então quer dizer que a comida, quando ela tem um propósito, ela também tem mais sabor? Sim, uma comida quando a gente olha com um propósito, ela, além de entregar sabor, ela te entrega também essa questão do valor nutricional e também quando tu olha para a questão social. No caso do prêmio que nós ganhamos, é uma solução, eu não olho só o produto, né? Mas é sim pegar bananas de descarte de produtores, de bananicultores, né? São famílias, né? Pegar esses excedentes, transformar num produto agregando valor, ou seja, devolve para eles uma parte em dinheiro, que a gente está comprando, e transforma em algo inovador. Então, é uma experiência onde eu me preocupo com a questão de diminuir o desperdício e entregar algo com valor nutricional também. Já demos exemplos de como a inovação ajuda a produzir mais e melhor, aumentar a durabilidade dos alimentos, evitar desperdícios e agregar valor a produtos. E incluir pequenos e médios produtores no Agro 4.0 é crucial na missão contra a fome, pois garante renda ao homem do campo e a variedade de alimentos a todos nós. A CNA e o Sebrae têm algumas das maiores e mais estruturadas iniciativas neste sentido. Matheus, dimensiona para a gente qual que é a importância dos pequenos e dos médios para segurança alimentar no país. A gente sabe que os pequenos e médios produtores aqui no país, eles têm uma importância muito grande, principalmente para o abastecimento de regiões mais distantes, né? Sobretudo na qualidade e na diversidade de produtos, né, que nós temos aqui no país. A gente, mesmo durante a pandemia que nós passamos nesse ano de 2020, nós não tivemos nenhum tipo de problema de abastecimento aqui no país, apesar de alguns nichos específicos, algumas regiões a gente ter tido alguma dificuldade, mas problema de falta de abastecimento nós não tivemos. E isso se deve muito em função dos pequenos e médios produtores que abastecem tanto os grandes centros, né, como também as cidades do interior. Quais são as iniciativas do sistema CNA-Senar para inserir os pequenos e médios produtores nessas novidades do Agro 4.0, que são tão importantes para eles se manterem na atividade? Daniel, a gente sabe que os grandes desafios, né, desse pequeno e médio produtor rural é ter produtividade, uma vez que ele não tem, muitas vezes, escala de produção. E para ter ganho em produtividade na sua atividade, ele precisa buscar conhecimento. Então, o Senar já trabalha há mais de 25 anos com capacitação presencial, né, de várias demandas do setor rural, e essas capacitações, elas todas, durante a pandemia, passaram para a modalidade à distância, virtual. Então, a gente tem hoje cerca de 70 títulos, cursos, né, que estão disponíveis na plataforma de ensino à distância do Senar, além, é claro, da assistência técnica e gerencial, que são visitas presenciais, mas que a gente também, durante a pandemia, fez de forma virtual. Fora isso, a gente tem a nossa rede AgroApp, né, que é nosso canal de aproximação com a comunidade de inovação, a busca por soluções tecnológicas junto às startups do setor para trazer essas tecnologias, né, para o produtor rural através das startups. Então, essa rede AgroApp está presente em todo o país e a gente já tem alguns resultados positivos, né, de soluções desenvolvidas pelas startups que são levadas até o produtor rural através da assistência técnica gerencial. Na área da comercialização, a gente lançou durante a pandemia também o Mercado CNA, que é uma plataforma de marketplace, que visa exatamente facilitar o escoamento da produção e criar novos canais de comercialização para esses produtores que, principalmente durante a pandemia, tiveram algum tipo de dificuldade para escoar e para colocar os seus produtos na mesa do consumidor. Vivemos o período de maior fartura e, ao mesmo tempo, maior fome da história, a pior privação da vida. Mas também temos a possibilidade de realizar o objetivo mais nobre da humanidade. Alimentos já não faltam. Com mais recursos e tecnologias, temos cada vez mais o dever de construir um mundo com fome zero. O que estamos esperando? Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta,
com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.